Nosso bom dia a todos que nos dão a honra da presença nesta manhã. Queremos as bênçãos de Jesus, as bênçãos divinas para todos nós que aqui nos encontramos, na certeza de que esse encontro vai ser muito produtivo aos nossos espíritos, ao nosso conhecimento e à nossa caminhada aqui aonde nos encontramos. Pois bem, foi feita a leitura inicial da página evangélica a respeito de que haverá falsos cristos e falsos profetas. E nós dividimos esse conhecimento em duas partes. Como nós vamos iniciar um novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o de número 21, os itens de 1 a 5, e que toca nesse tema, falsos cristos e falsos profetas, nos pontos: conhece-se a árvore pelos frutos e prodígios dos falsos profetas. Então, para dar uma ordem mais didática a respeito desse assunto, eu falarei inicialmente sobre o relato de Lucas, que tem um caráter mais genérico, ele contempla a todos nós, e posteriormente falaremos a respeito do relato de Mateus e de Marcos, que trata mais especificamente do tema mediunidade. Então, a propósito da palavra de Lucas, quando nós plantamos uma árvore, uma semente de uma árvore, se nós não a conhecemos, nós temos que esperar que ela receba os nutrientes da terra, cresça, e através dos seus frutos nós poderemos dizer que a árvore é aquela. Sem isso não há condições. Se depois de alguns anos aparecerem laranjas, evidentemente nós saberemos que é uma laranjeira. Se a fruta for maçã, saberemos que é uma macieira. E assim por diante. Conforme a fruta, nós saberemos que árvore que é. Mas poderemos e deveremos saber também da qualidade daqueles frutos. Se de boa ou de má qualidade. Isso é essencial para podermos avaliar o que nós vamos conversar para frente. Então, assim como as árvores, nós humanos também temos a nossa história de desenvolvimento através das múltiplas reencarnações, com a diferença de que nós somos os jardineiros de nós mesmos. Sim, somos os jardineiros de nós mesmos. Nós plantamos a semente, nós colocamos a terra, nós a adubamos, nós a podamos quando necessário, e assim, de encarnação em encarnação. Hoje, nós vamos apresentar os frutos da nossa árvore. Serão frutos sazonados, doces, bons. Ou serão frutos que carregam ainda um certo azedume? Que profetas desenvolvemos dentro de nós mesmos? Sim, porque cada um de nós constrói dia a dia o seu profeta interior, sua verdade. Que pensamentos, sentimentos, atitudes e ações nós temos a apresentar hoje? Essa é a questão.
porque nós conhecemos pelo seu fruto. E nós temos que ver se além dos frutos que nós produzimos, se esses frutos não estão bichados, se não são frutos ruins, frutos que não se pode comer. Esse olhar que nós temos que ter para nós mesmos antes de querermos olhar os profetas fora de nós. Posto isto, pergunta-se: boa parte da humanidade está mais para o olho por olho, dente por dente, estabelecido pelo Código de Hammurabi, a lei de Talião, de 3.700 anos atrás? Ou, de outro modo, já entendeu o recado de Jesus e caminha conforme a sua sábia orientação de amor e perdão? Fazemos esse questionamento. Estamos lá atrás, há 3.700 anos? Ou já conseguimos andar mais 1.700 até chegar a Jesus? E em Jesus absorver, entronizar e praticar os seus mandamentos, aquilo que Ele nos trouxe? Será que nós entendemos o recado de Jesus? Qual tem sido a reação de muitos quando pisam nos seus calos? Pensemos em nós. Pensemos ali dentro de casa, quando alguém nos contraria, qual tem sido a nossa reação? Queremos que a nossa ideia prevaleça? Sempre o outro que está errado, nós sempre estamos certos? O exemplo mais tradicional que tem sido colocado é quando nós estamos na rua também, principalmente aqueles que dirigem seu carro, de repente é atravessado por um outro que não deu a seta, não deu o sinal. Qual tem sido a nossa reação? Vai com Deus. Se Chico Xavier dirigisse um carro, certamente ele diria isso. Vai com Deus, meu irmão. Mas nós, como será que nós temos reagido? Qual tem sido o nosso posicionamento frente a essas situações? Tem uma outra situação, que é quando o filho se desentende com o coleguinha na escola. Não é, Rafa? Às vezes se desentende, né? Um coleguinha na escola. Mas os pais não podem dizer: ah, meu filho sempre tem razão. E ficar sempre ao lado do filho, ou do neto, da neta. Tem que se ver, analisar os acontecimentos, para dessa forma atuar de uma maneira mais segura e mais lógica frente a uma situação desse tipo. E também vai por aí, existem situações mais graves onde nós vamos ver a quanto anda a nossa evolução espiritual. É, enfim, o fruto que muitos têm apresentado, gerado pela falta de amadurecimento espiritual. É a consequência da falta de regar com amor e com paz a árvore que cada um desenvolve. Mas nós perguntamos: como discernir, saber se estamos no caminho certo, no caminho da boa nova? Como saber diante de tantos falsos profetas que habitam dentro de nós, certamente? E eu lembrei aqui agora de uma fala de Haroldo Dutra Dias, quando ele se referia a Santa Teresinha d'Ávila,
que diz que dentro do nosso castelo existe a louca da panela. Que alguém que vem ali, quando nós queremos caminhar o bom caminho, de repente ela vem e bagunça tudo. E nós temos que acerenar a nossa louca da panela, que pode estar dentro de nós, a fim de que possamos ter o equilíbrio, o discernimento, a harmonia para voltarmos a cuidar bem da nossa árvore espiritual. Senão a louca toma conta do nosso ser. Esse cuidado devemos ter. Como estão as nossas atitudes? Como estamos nos desenvolvendo frente à vida? Como estamos cuidando dos nossos pequenos? E aqui temos um querido pequeno, que não por acaso é o neto que Deus nos deu. E fico muito feliz por ele estar aqui conosco nesse momento. Mas nós vamos ver se nós estamos harmonizados ou não com a lei de Deus. Se temos tido as melhores atitudes perante a vida. Essa pergunta fez o articulista espírita André Martinez. Como que nós estamos perante a vida? E os espíritos ensinaram a Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está inscrita em nossa consciência. E que é por isso que temos um sistema íntimo de alerta, que nos avisa através de sensações, quando estamos agindo de acordo ou contrário com as leis do Pai Celestial. Então nós temos dentro de nós um sino, um relógio, que nos mostra como é que nós estamos, como que nós estamos caminhando, se estamos no bom direcionamento ou se não estamos. Quando nós agimos no bem, as nossas sensações são agradáveis, de um bem-estar duradouro, que nos recompensa intimamente. Quando agimos mal, as nossas sensações são desagradáveis, causam mal-estar e nos fazem sentir como culpa ou remorso, nos perturbando intimamente. Então a recomendação para se fazer uma boa escolha é fazer o uso inteligente do livre-arbítrio que Deus nos deu. Como estão os nossos frutos? Estão assim? Ou estão bichados como outro fruto que apareceu ali? O que nós temos feito para identificar o bem e o mal, que são forças que identificamos claramente dentro de nós, capazes de nos ajudar a descobrir em cada lance da vida se estamos semeando o bom fruto ou o mau fruto na árvore da nossa existência. Mas agora, meus queridos irmãos e irmãs, agora que nós já falamos dos nossos profetas interiores, passemos a falar daqueles que são objeto da fala de Jesus em Mateus e Marcos. E quando nós vamos falar deles, nós iniciamos fazendo um apanhado para ver os tais prodígios desses pretensos cristos, desses pretensos profetas. E Kardec nos diz, em um livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que atribui-se geralmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição se tornam quase que como sinônimos. E continua ele:
No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla, aplicando-se a todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, portanto, ser profeta sem fazer predições, porque era um conceito meio genérico de que profeta é aquele que dizia alguma coisa que vai acontecer e que na maioria das vezes não acontecia, porque os espíritos que intuíam esse pretenso profeta não era de alto nível. Então muitas revelações foram equivocadas nesse sentido. E com esse entendimento nós poderemos compreender o papel dos médiuns missionários. No livro Código do Reino, Interpretações Bíblicas e Evangélicas à luz da codificação kardeciana, e publicado pela Federação Espírita Brasileira, o autor João Moutinho diz o seguinte: qualifica-se a mediunidade de sublimada nos seres mais evoluídos, quando a serviço do bem. Mediunidade sublimada. Considera-se vulgar nas criaturas de pouca maturidade espiritual, quase sempre a soldo de interesses imediatos da vida transitória. E classifica-se de torturada quando se manifesta sob a forma de obsessão, desde a mais simples à de solução mais complexa. E nós vemos em muitos casos desta mediunidade torturada, quando se instala a fascinação naquele que inicia o desenvolvimento da mediunidade, não querendo ele aceitar nenhum tipo de orientação, achando-se sabedor de todo o conhecimento nesse campo. E a fascinação é uma das piores obsessões que existem, porque o orgulho e a vaidade vão se instalando naquele que a detém. Mas essa faculdade, a mediunidade, pode denominar-se produtiva quando programada e estruturada no plano dos espíritos, segundo as atividades a serem desenvolvidas na Terra, onde continua ele sob o apoio superior na proporção de sua seriedade, ou então admitida improdutiva quando não existe qualquer programa de utilização, ou porque são apenas manifestações de forças mediúnicas em elaboração. Então, muitos irmãos já vêm programados, né, com o corpo pronto, porque a mediunidade depende do nosso organismo, também das nossas células, dos nossos órgãos, enfim, vieram prontos para o desenvolvimento da mediunidade, de colocarmos essa mediunidade a serviço do bem. Mas outros têm ensaios de mediunidade, não estão prontos ainda para oferecer um legítimo serviço de orientação àqueles que mais necessitam, ou a ele próprio, ou a sua comunidade espiritual. Mas além do índice de percepção, a faculdade se estabelece em nível de relações fluídicas. Isso é muito importante. Relações fluídicas a serem definidas moralmente entre o espírito que traz a mensagem e o médium. O que vale dizer que não basta desenvolvê-la para se identificar com espíritos superiores. O que apenas se consegue somando à mediunidade significativos valores morais. Então não adianta termos somente o conhecimento, né? Porque se não tivermos a moral necessária
ao processamento da mediunidade. Dificilmente as comunicações ou aquilo que for feito em nome da mediunidade serão de alto nível, porque sem moral os benfeitores espirituais não vêm até nós para nos dar essa sustentação. E por que nós trouxemos esse assunto ao conhecimento de todos os interessados que aqui nos encontramos, que aqui estamos? É porque o Espiritismo, como doutrina que estimula a fé raciocinada, tem por obrigação, através de seus divulgadores, darem a conhecer a boa e a má prática da mediunidade. Para começar, saibamos que há médiuns em toda parte, dentro e fora das lides espíritas. Nós sabemos que a mediunidade existe desde sempre. Quem já estudou história vai ver lá os pitons, as pitonisas, já de muito tempo antes de Jesus, já se processava a mediunidade. E muitas vezes, com outro nome, evidentemente, naquela época, porque não se conhecia o termo mediunidade nem espiritismo, muitos desses que eram supostos porta-vozes da espiritualidade até nós, foram ademoestados por Moisés. Né? Até ponto de alguns tradutores da Bíblia prestarem um desserviço à Bíblia, dizendo que Moisés proibiu o espiritismo, quando, na realidade, na época de Moisés, nem existia o termo espiritismo. Na verdade, Moisés proibiu a má prática do ato mediúnico, mas com outras palavras, porque não se conhecia nem esse, quando Moisés passou entre nós. Então, nós vemos que dentro e fora das lides espíritas, mas dentro dos quadros que compõem a doutrina espírita, nós somos respaldados por um estudo continuado e sistemático da doutrina espírita que nos dá um respaldo, uma qualificação para o exercício da chamada mediunidade com Jesus, segundo também uma palestra de Haroldo Dutra Dias, nos falou mediunidade com Jesus, porque nós não podemos nos separar de Jesus nesse sentido. E essa mediunidade com Jesus exigirá muito esforço, estudo e moral daqueles aprendizes da mediunidade. Não que não se vá cometer erro dentro das hostes espíritas, e muitos há, muito temos errado, sim. Mas a possibilidade é bem menor do que se nós não tivermos esse conhecimento, essa orientação dentro da codificação espírita. Por isso, falando em codificação espírita, voltemos a Kardec, quando no Evangelho segundo o Espiritismo, relembra a fala de Jesus. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão prodígios e sinais espantosos, para enganar até mesmo os escolhidos. E com o seu bom senso, continua e enfatiza o codificador. É, pois, necessário buscarmos um sentido mais racional para essas palavras. Dando continuidade, ele diz: desde todos os tempos, certos homens exploram em proveito de sua ambição, de seus interesses e de seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam para conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano, ou de uma pretensa missão divina. São estes os falsos profetas. O fato de operarem aquilo que aos olhos de algumas pessoas parece prodígio, não é, portanto,
nenhum sinal de missão divina. Esses prodígios, continua Kardec, podem resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais que tanto o mais indigno quanto o mais digno possam possuir. E conclui o codificador da doutrina espírita: o verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. E nós fazemos uma revisão do que nós temos visto de irmãos que se colocam como médiuns. E fazemos a nossa avaliação a respeito do procedimento de muitos. E são do ilustrado espírita Leon Denis, no livro Depois da Morte, as seguintes colocações: espíritos elevados não se poderiam prestar a fins interesseiros. Introduzir nesta ordem de ideias a questão do dinheiro é comprometer-lhes o valor moral. E quantas vezes nós vemos irmãos dizendo: dá 10 para nós, que esse valor vai se multiplicar para você. O amor do ouro corrompe os mais simples. Se o Espiritismo se tornasse mercenário, se as provas que fornece da imortalidade, se as consolações que concedem, mas não fossem que objeto de explorações, sua influência ficaria por isso mesmo enfraquecida. Então nós não podemos misturar o joio com o trigo. Dizemos que se você der tanto, os bons espíritos estarão com você ajudando em todas as suas questões, mas principalmente nas questões de ordem material. Pelo contrário, ali estão espíritos embusteiros, querendo fazer essa movimentação a fim de tirar algum tipo de vantagem. E o espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no livro Domínios da Mediunidade, no capítulo 16, que trata do mandato mediúnico, diz que o médium digno da missão do auxílio não é um animal subjugado à canga, isto é, que tenha que fazer aquilo dirigido por alguém ou por alguma coisa, mas sim um irmão da humanidade e um aspirante à sabedoria. Deve trabalhar e estudar por amor. É por isso que muitos começam a jornada com entusiasmo, com muito dinamismo, e depois recuam. Livres para decidir quanto ao próprio destino, muitas vezes preferem estagiar com indesejáveis companhias, caindo em temíveis fascinações, de que nós falamos há pouco, a fascinação. Iniciam-se com entusiasmo na obra do bem, e, entretanto, em muitas circunstâncias, dão ouvidos a elementos corruptores que os visitam pelas brechas da invigilância, e assim tropeçam e se estiram na cupidez, na mentira, na ganância, na preguiça, no personalismo destruidor, ou, como nós temos visto ultimamente, na sexualidade delinquente, transformando-se em joguetes dos adversários da luz, que lhes vampirizam as forças, aniquilando-lhes as melhores possibilidades. Isso é da experiência de todos os tempos e de todos os dias. Assim,
Do mesmo modo que os fariseus ensinavam uma coisa e a prática era bem o oposto, a ponto de Jesus dizer: sigam-lhe os ensinos, mas não o proceder, assim como há pretensos profetas que têm induzido pessoas ao suicídio, como Jim Jones, há anos atrás, que levou quase 1.000 pessoas ao suicídio através do uso de venenos. Os que de igual maneira, com tal facilidade, promovem o canto das sereias, colocando como se fosse ensino de Jesus a adoração a Mamon, isto é, aos bens materiais. Ainda que muitos pretensos cristos ou profetas sejam sepulcros caiados, belos por fora, mas apodrecidos por dentro, temos exemplos ainda, graças a Deus, dignificantes para seguir. E vemos aí, entre nós, irmãos do naipe de um Chico Xavier, trazendo a todos nós, na pureza, o ensino de Jesus, através dos benfeitores espirituais. Nós vemos a vida de Chico e fazemos, ou procuramos fazer desta vida um caminho a que possamos seguir. Vemo-lo em todas as fases da sua vida, na prática do bem, na prática da verdadeira caridade, mesmo com aqueles que se colocavam como seus opositores, como seus inimigos. Para ele não eram inimigos, eram irmãos de jornada, caminho do aprendizado para a luz. E assim, uma passagem de Chico faz nos lembrar nesse instante desse querido irmão que já passou a vida espiritual. Quando a sua irmã visitava em Pedro Leopoldo, que foi a primeira cidade onde Chico viveu, ela passa em frente a um templo e vê ali que um irmão religioso está fazendo a altos brados uma fala direcionada exatamente para falar mal de Chico Xavier, dizendo que ele vinha da parte do demônio, dizendo que o que ele fazia era bruxaria. E não era a primeira vez que esse irmão assim falava. E quando encontrou, em seguida, andando pelas ruas, encontrou o seu irmão, Chico Xavier, a sua irmã, que era de nome Semira, indignada, contou-lhe o que ela havia escutado. E perguntou a Chico: você não vai fazer nada, meu irmão? E Chico, naquela sua mansuetude, que ele caracterizou a vida toda, disse: minha irmã querida, se o que ele diz deixa-o feliz, que assim seja. Que Deus continue a abençoá-lo. No entanto, diga o que disser esse meu irmão, ele não vai mudar o meu proceder, o meu comportamento. E seguiu normalmente a sua vida de amor e de caridade, pois, conforme o Espírito Bezerra de Menezes, para finalizar a nossa fala, o nosso mentor espiritual desta casa e orientador de Chico Xavier lhe disse: o importante, meu irmão, não é o que os outros pensam, falam ou fazem contigo. O que realmente importa é a tua atitude. E Chico, assim, aliviado, seguiu a sua caminhada de luz e de amor. Esse, o verdadeiro papel de um verdadeiro médium
de um verdadeiro profeta da modernidade. Se nós vemos algo diferente, alguém se colocando como Cristo, alguém se colocando como um profeta exclusivo de Jesus, vamos acionar nossas antenas, porque ali pode ser que seja bem diferente aquilo que aquele irmão está dizendo, está falando e está se colocando. Fiquemos com Jesus, o profeta maior de todos nós, e que as bênçãos dele permaneçam conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Muita paz, bom domingo, uma feliz semana a todos nós.